Havíamos anunciado, já está conosco a nossa convidada, a doutora Roxane Pons, ela que é advogada especialista em direito de trânsito, ela que é a vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados de Trânsito e também coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB, a seccional do Rio Grande do Sul. Doutora Roxane, seja bem-vinda ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Tudo bem. Muito contente aqui de estar falando com os ouvintes do Justiça na Tarde. Muito Vamos obrigado. ver o que eu posso ajudar hoje, né? Com certeza. Hoje aos ouvintes. Com certeza a senhora vai ajudar bastante. A senhora fala conosco do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, doutora Roxane? Isso, com direito a sotaque gaúcho. Fica à vontade. Mas o assunto nosso, doutora Roxane, é justamente em cima do Código de Trânsito Brasileiro. Aquela questão, né? O motorista que comete, portanto, aí um número X de faltas, de repente ele é autuado ou pelo menos notificado de que a sua habilitação tem que ser entregue ao Detran, já que ficará suspensa por um determinado período. Quer dizer, do tempo em que ele alcançou essa pontuação até a notificação e o recolhimento da carteira, existem prazos que precisam ser observados para que a medida, de alguma forma, tenha validade, doutora Roxane? Exato. No direito, no geral, né, existe a previsão de prazos de decadência e prescrição, até para que nenhuma pessoa seja perseguida, né, vamos dizer, entre aspas, ad eterno. Então, a lei, geralmente, ela faz essa definição, né, quanto tempo tem para se punir determinada pessoa, e aí, obviamente, a administração pública, ela precisa cumprir esses prazos. No direito de trânsito não seria nem um pouco diferente. Quando a gente fala de prescrição e decadência em matéria de trânsito, a gente encontra uma lacuna. Por quê? Porque o Código de Trânsito, ele não disciplinou essa questão de uma forma adequada. E por não fazer assim, né, no direito, a gente se socorre daquela possibilidade de fazer a analogia com outras normas previstas, né, no nosso ordenamento jurídico. Deixando claro, obviamente, que o CONTRAN, e aqui é um entendimento pessoal e não apenas desta advogada, mas também corroborado por várias decisões judiciais, o CONTRAN acabou extrapolando um pouquinho essa competência e fez definições a respeito de prescrição e decadência lá numa resolução de 2018, a 723. Lá ele diz, né, meio que se socorrendo desses outros ordenamentos da Lei 9873 de 99, que estabelece prazos de prescrição e decadência para a administração pública, né, ele traz um pouco desses conceitos e desses prazos para dentro de uma resolução, deixando claro, né, como eu disse, o entendimento pessoal de que resolução não pode disciplinar prescrição e decadência porque se trata de matéria aí de ordem pública, né, direito material, e não deveria ser feito através de resolução. Mas já tentando esclarecer, né, Walter, essa existência desses prazos é justamente para estabelecer uma ordem jurídica em relação à administração pública e ao cidadão. Nos casos de processos de suspensão, especialmente por acúmulo de pontos, né, existem alguns prazos, sim, que a administração precisa respeitar. Se a gente começar a pensar, quando é que forma, né, o bloco de pontos cabíveis, né, para que a administração possa instaurar um processo de suspensão? Justamente quando a última multa que computou, que fechou ali o bloco dos 20 pontos, é ela que vai ser o fato gerador aqui, entre aspas, tá, para a instauração desse processo de suspensão. O órgão de trânsito, por sua vez, através dessa resolução, dizia que este prazo será de até 5 anos a partir do implemento desse bloco, né, desse fato gerador. Sim. Há entendimentos de que este prazo teria que ser igual ao de uma multa, né, que é 30 dias, né, ou seja, a pessoa comete a infração, tem até 30 dias para expedir a notificação. Mas essa resolução diz que é em até 5 anos. Isso para o quê? Para exercício do direito de punir do Estado. Fora essa prescrição, que é da prescrição da pretensão punitiva, há também uma outra prescrição que acaba ocorrendo muitas vezes quando há processo administrativo, que é a prescrição intercorrente, aquela que acontece dentro do processo administrativo. Ou seja,
Um processo que fica pendente de despacho ou decisão por mais de 3 anos, ele pode sim vir a ser baixado caso, né, a administração não dê nenhum despacho, nenhuma decisão dentro desse prazo trienal. Então, por esses 2 prazos de prescrição, né, tanto o da prescrição punitiva, que é de 5 anos, quanto da prescrição intercorrente, que é 3 anos, há a possibilidade desses processos que tratam das questões de trânsito vir a ser baixados se não exercido esse direito pela administração pública dentro do prazo, né, definido por lei. Quer dizer, nesses 3 pontos que a senhora nos cita, 30 dias, 5 anos, 3 anos. Afinal, qual que, na realidade, vale perante decisões superiores, se é que tem decisão superior? Ou seja, existe uma pacificação nessa questão? Olha, bom seria se tivéssemos, Walter, infelizmente não, tá? Há decisões de todos os tipos e como a gente está num ambiente, num território, né, nacional muito amplo, as decisões que eventualmente sejam pacificadas no Rio Grande do Sul já não têm o mesmo entendimento em São Paulo e também não seguem o mesmo entendimento no Rio de Janeiro e assim por diante, né? Ou seja, essa questão da prescrição, enquanto não for definida em lei, e especialmente pelo próprio Código de Trânsito, haverá essas decisões conflitantes. Mas o que eu posso já te adiantar é que, como a última alteração do Código de Trânsito, que foi agora dia 12 de abril, não foi a última, foi a penúltima, que teve uma agora no dia 22/10, tá? Mas a penúltima, a Lei 14.071, ela traz, né, novos prazos. Ali eu falei em 3, né, de 30 dias, 5 anos e 3 anos. Agora nós temos também um prazo que a administração tem para julgar a defesa, que é a primeira fase administrativa do processo de trânsito, em até 360 dias, se tiver defesa, ou 180 dias, se não for interposta defesa pelo condutor. Ou seja, aplicou a penalidade, ou seja, a pessoa cometeu a infração, tem 30 dias a administração para expedir a notificação. Dessa notificação, se tiver defesa, a próxima notificação será em até 360 dias. Se não tiver defesa, em até 180 dias. Ou seja, esses prazos, que aí já não são de natureza prescricional, são de natureza decadencial, que significa que não se interrompem, não se suspendem, né? Eles precisam ser seguidos pela administração, pelo menos a partir de 12 de abril de 2021. Essa regulamentação, ela passa para frente. Deixo claro, de novo, o entendimento pessoal de que, por se tratar de direito material, pode-se, né, eventualmente pleitear judicialmente a retroatividade dessa legislação, porque ela é mais benéfica àquele condutor que eventualmente não teve, né, um julgamento da sua defesa, por exemplo, ou não teve a expedição da imposição de penalidade em até 180 ou 360 dias. Entendo. Quer dizer, essa questão toda posta com muita clareza pela senhora, de alguma forma pode beneficiar o motorista infrator diante de tantos questionamentos, prazos variados, enfim, ou a última legislação, ou a penúltima, como muito bem a senhora pontuou, de alguma forma pode definir tudo que nós estamos aqui abordando? Então, essa legislação, ela trouxe, né, aquela nova graduação de limite de pontos, né? Nós tínhamos antes 20 pontos e a partir, então, dessa legislação nós temos um limite de 40, se não tiver multas gravíssimas, 30, se tiver uma gravíssima, e mantém os 20 pontos se tiver 2 gravíssimas. Essa modificação, por exemplo, ela retroagiu em benefício de muita gente que não tinha atingido os 40 pontos, que não tinha infrações, por exemplo, gravíssimas no seu prontuário e já tinha processo instaurado. Vários Detrans do Estado, né, e aqui falo do Detran do Rio Grande do Sul, baixaram de ofício vários processos de suspensão. Essa legislação, ela trouxe benefícios ao condutor infrator, tá? Ou seja, quando eu coloco um prazo menor do que aquele que a administração costumava julgar, esse prazo pode ser usado, né, contra a administração, numa eventual ação judicial em que o juiz declare que aquela lei é mais benéfica e, portanto, ela deve retroagir em benefício do cidadão, do réu.
É óbvio, Walter, que, assim, como estudiosa do assunto, tá, eu diria que é muita lei, muitos prazos, é difícil para a própria administração, é difícil para o cidadão que é leigo, tá, mas mais do que isso, é difícil para a sociedade punir efetivamente uma pessoa, né, que faça uso aí de todos os seus direitos de defesa, né, use todos os prazos cabíveis em lei. Por quê? Porque é um negócio praticamente interminável, uma ação que, se utilizado todas as faculdades que a lei determina, ela pode levar aí até 15 anos, pelo prazo que a própria administração deu ali de prescrição, de interrupção, de prazos e tal, ela pode levar até 15 anos. E aí eu pergunto, quem é que sai mais perdendo nisso tudo? É a sociedade. Por quê? Porque a sociedade precisa punir o infrator com celeridade. Senão fica aquela sensação de impunidade e fica também a falta do caráter educativo que uma penalidade da sua natureza impõe ao cidadão. Se eu sou punida rápida porque eu, avancei o sinal vermelho, a tendência é que eu não cometa outro avanço de sinal vermelho, por exemplo, daqui a 30, 40, 60 dias. Agora, se eu levar 15 anos para uma multa ser aplicada, a probabilidade de quem vá cumprir essa pena é meu neto, entendeu? E não sou mais eu. Então, por todas essas questões, é que é urgente que o nosso Congresso Nacional comece a pensar com um olhar mais atento nesses prazos, né, para que o processo punitivo de trânsito seja mais ágil e ele atinja, assim, a finalidade. Entendi. Bom, nós temos ainda 3 minutos de programa, no caso aqui, doutora Roxane. Eu gostaria de mudar um pouquinho aqui o eixo da entrevista, mas está no contexto. É que a Polícia Rodoviária Federal, ela está divulgando neste momento o balanço da Operação Proclamação da República. E a gente vê aqui um dos itens que chama aqui bastante a atenção, é que nesse trabalho realizado pela polícia em todo o país, tivemos aí 920 infrações de motoristas dirigindo sob a influência de álcool, sendo que culminou desses 920, 93 prisões de motoristas por estar dirigindo com embriaguez ao volante. E desse total também demonstra que não fizeram aqui uma estatística, ou seja, 16 testes realizados, portanto, nesse período, para um condutor flagrado dirigindo sob o efeito de álcool. Aqui fala também sobre os excessos de ultrapassagens, fala também, infelizmente, de quase 80 mortos. Afinal de contas, o que está faltando para nós, motoristas, nos conscientizarmos sobre a nossa obrigação de conter realmente essa violência que, infelizmente, ainda tira muitas vidas no trânsito aqui do nosso país? Então, Walter, olha, eu entendo que mais do que nunca nós não acho que resolveremos esse problema com novas leis, né? Acho sim que precisamos investir pesado em educação. E eu faço um paralelo com o cigarro, né? Hoje em dia tem que ser muito corajoso para, dentro de um ambiente fechado, o cidadão pegar e acender, né, um cigarro sem que os seus pares, sem que as pessoas ao lado lhe recriminem e diga: desligue, apague esse cigarro, que aqui é proibido você fumar. Isso é o que precisamos fazer em relação, por exemplo, à questão do álcool, que é uma chaga da sociedade. Precisamos educar a população e mostrar que os efeitos dessa combinação de dirigir sob influência de álcool é extremamente nocivo e coloca em risco não apenas a sua própria vida, como a vida do outro. Se não trabalharmos a educação de forma massiva, e aí eu digo assim, é quase uma lavagem cerebral, ou seja, é investir realmente pesado, né? É trabalhar com campanhas, não é falar só antes do feriado, não é falar só antes de determinado, por exemplo, do Maio Amarelo, né, que a gente levanta a conscientização para o trânsito, não é só falar antes da Semana Nacional de Trânsito, é tratar dessa questão todos os dias. A educação faz com que o cidadão mude o seu comportamento. E a fiscalização aliada à educação faz com que aquele que não se conscientizou pela educação seja efetivamente flagrado, punido e sirva de exemplo para os demais. Não adianta só fiscalizar. Temos que ter um processo ágil, um processo rápido, aquilo que eu comentei antes. Para quê? Para que aquela pessoa seja punida de forma exemplar e os pares consigam ver que isso acontece.
Eu, Roxane, tenho que saber que se o meu amigo Walter for parado na esquina, né, se ele beber e dirigir, ele vai ser parado ali na esquina. Então, portanto, eu não posso, né, também fazer uso de álcool e dirigir, porque eu sei que eu posso ser o Walter logo ali. Né? Então, esse tipo de ações da administração pública são imprescindíveis para que a gente possa, sim, não ter que divulgar esses dados tão tristes, né, de tantas vidas perdidas no trânsito. Tá muito bem. Doutora Roxane Pons, foi um prazer realmente ter realizado essa entrevista com a senhora. Fica o convite para outras participações, evidente, dentro da disponibilidade de tempo também da senhora. Muito obrigado pela gentileza, doutora Roxane. Eu que agradeço o convite, sigo sempre à disposição e um abraço aí para os ouvintes da Justiça na Tarde. Outro para a senhora. Muito obrigado pela gentileza.